Salve os irmãos com a paz do Senhor. Convido para fazermos oração, para falarmos sobre esta lição em rápidas palavras, sem muito demorar. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço que me ajude a conduzir todos esse resumo dessa lição, que o Senhor possa abençoar todos os ouvintes, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Título da lição: Edificando a família com temor e confiança no Senhor. Texto áureo: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verdade aplicada: que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Objetivos da lição: abordar os temas dos Salmos 127 e 128, mostrar a importância de depender de Deus e apresentar os benefícios do temor a Deus. A introdução da lição diz o seguinte: os Salmos 127 e 128 nos leva à reflexão quanto à necessidade de não reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência, bem como não reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. O Salmo 127 e 128 é o tópico 1. Vamos falar sobre eles. Estes salmos, irmãos, destacam a confiança e o temor a Deus, né? Também a nossa dependência dele, e que também devemos fazer a nossa parte, né? Nós temos obrigação de fazermos a nossa parte. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que temer a Deus, nós temos que ter consciência de que dependemos dele, mas nós também devemos fazer a nossa parte. O tópico 1.1 fala sobre cântico da peregrinação. Então, por ocasião das festas, os peregrinos, né, vinham de vários lugares para Jerusalém. E durante o percurso, eles cantavam canções prescritas nos salmos, né, chamados de cânticos de romagem ou cânticos de degraus. Tais canções animavam e encorajavam os peregrinos a caminhar, né, a sua caminhada, ou continuar a sua caminhada. Aqui nós aprendemos o seguinte, irmão, nesse tópico 1. Se a gente estiver se sentindo desanimado, o conselho nessa lição aqui é para que você louve ao Senhor, adore a Ele, cante um salmo, cante um hino. Se você está se sentindo desencorajado, quer se encorajar, louve ao Senhor, cante e bendiga o nome do Senhor. Amém? O tópico 1.2, a provisão divina aos seus. O Salmo 127, irmão, trata da dependência de Deus, né? Nós, como sendo dependentes de Deus. Isso inclui vida doméstica, ou seja, quando se fala de dependência de Deus, no Salmo está falando que isso inclui a vida doméstica, pois o Senhor cuida da casa, né? E dá provisão aos que o servem, ou seja, todos aqueles que servem a Deus, Deus cuida, Deus provê. Assim devemos confiar e depender dele. Irmão, você confia em Deus? Você depende dele. Então continue confiando, continue dependendo, que ele vai prover tudo aquilo que você precisa, né? E nunca, né, devemos, na verdade, pensar que tudo que temos ou que fazemos é pela força do nosso braço. Jamais, né? O Salmo diz da família que tem aliança com o Senhor, que ela é íntegra e há harmonia no seio dessa família. Então, a família que tem aliança com Deus, existe harmonia no seu lar, né? Existe harmonia no seio dessa família. O 1.3, o temor a Deus
e a obediência fazem a diferença, né? O temor a Deus faz a diferença. A obediência a Deus faz a diferença. O Salmo 128 fala que o homem que teme ao Senhor, ele é próspero, né? Prosperidade, irmão, tem várias vertentes que falam sobre o que é prosperidade, mas resumidamente aqui vou falar. Esse salmo aqui fala sobre prosperidade e destaca aqui a família. Então, prosperidade é ter uma esposa que é ajudadora. Isso é ser próspero, isso é ter uma família próspera, né? Prosperidade é ter filhos que considera o simples sentar à mesa com os pais, né? Para esse filho é muito importante e é muito importante para esta família o simples sentar à mesa, porque diz lá que os filhos estão sentados à roda da mesa. Louvado seja o Senhor, né? Temer a Deus é procurar viver dedicadamente, é obedecê-lo, mesmo em meio às dificuldades, né? Porque às vezes é difícil, irmão. Quando passamos por dificuldades, continuar temendo ao Senhor, mas essa é a vontade de Deus para conosco, continuar temendo a Ele, servindo a Ele, adorando a Ele. Amém? O tópico 2, somos dependentes de Deus. Aqui diz que o Salmo que é o Senhor que edifica, né? Estar dependente de Deus é permitir que Ele edifique, né? Isso é estar dependente de Deus, né? Ou seja, permitir que Ele edifique a casa, né? Então, o Salmo 127 diz que o Senhor que edifica a casa. Se o Senhor não edificar a casa, irmão, em vão, né, trabalham os que a edificam. Então, isso significa estar sob a direção de Deus. Deixar Deus edificar a casa é estar sob a direção de Deus, sob o controle de Deus, né? Deus sobre o controle da sua igreja, do seu povo. Isso significa estar sobre o controle e a direção de Deus. É permitir Deus edificar a casa, Deus edificar o lar. Um dos motivos que edificadores, ou os edificadores de Betel, quiseram construir a torre de Babel, era que eles queriam fazer um nome para eles. Ele dissesse assim, vamos edificar e façamos para nós um nome. Mas o erro deles foi não, né? Por que eles não conseguiram? Porque eles não chamaram Deus para edificar, não chamaram Deus para o negócio, não chamaram Deus para o projeto, não chamaram Deus para o plano. Então, todo plano, todo projeto tem que ter Deus como aquele que edifica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que os projetos, planos deem certo, é necessário que Deus seja o edificador. A família, para dar certo, Deus tem que ser o edificador. Louvado seja Deus. Então, o 2:2, o Senhor que guarda a cidade. Na lição aqui está dizendo, como em vários estudos, deixa bem claro, né, que havia várias construções grandiosas, com muros quase intransponíveis, portões, torres de vigias. Mas o salmista diz, ainda ele declara assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmão, pode ter o segurança mais treinado e melhor do mundo. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela, em vão vigia o segurança. Então, a nossa confiança está em Deus. Então, a bênção do Senhor é sobre aqueles que o temem, que confiam nele. Então, nossa vigilância deve ser acompanhada também de oração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, vigiai e orai. Mas nós confiamos em Deus e sabemos que Ele está nos guardando todo o tempo, toda hora. O 2:3 diz o seguinte,
ele dá o sono. O Salmo 127, versículo 2 diz: inútil é levantar de madrugada e deitar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aqui está deixando claro, essa parte em qual eu vou destacar, que é o sono, que quem dá o sono, irmão, é Deus. A pessoa pode estar ansiosa de dizer que for, cheio de dificuldades, de problemas, mas se ele teme a Deus, Deus tem poder suficiente para dar sono àquela pessoa, porque ele é servo de Deus. Então, eu entendo pelo Espírito, né, de Deus, que o servo de Deus pode estar passando pela dificuldade que for, Deus pode lhe conceder o sono, né? Para ter uma boa noite de sono, né, nós dependemos de Deus também, né? Porque a Bíblia diz: nós deitamos e dormimos, porque o Senhor nos sustenta. Então Deus dá o sono aos seus amados. E o 3, caminhando para o encerramento, tópico 3 diz: os benefícios do temor a Deus. 3:1, bem-aventurança. Aí diz: os que temem ao Senhor têm felicidade plena, né? Quem é que é feliz? Quem que é plenamente feliz? Quem tem o Senhor, quem tem Deus. Quem tem Deus, irmão, tem completa satisfação, ele é satisfeito, não anda insatisfeito, reclamando, não, porque ele tem Deus. Então ele tem completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus e obediência à sua vontade. A verdadeira felicidade reside na correta relação com Deus e também em servir a Deus de todo o coração e de todo o entendimento. Esse é o 3:1. E o 3:2, tópico 3:2, fala sobre: comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. Então, o servo de Deus, irmão, ele deve trabalhar, né? O trabalho é uma bênção de Deus. E serás bem-sucedido no trabalho, ou seja, o servo de Deus, ele é bem-sucedido no trabalho, que deve ser honesto, esse trabalho deve ser honesto e ter sustento próprio. O servo de Deus tem que ter sustento próprio e ser uma bênção para os que tiverem necessidade. E também é uma bênção, irmão, ter contentamento. João ensinou no seu ensinamento que nós devemos, que os discípulos, ouvintes dele, devem se conter com o soldo. Tem gente que anda desesperado porque as coisas não dão certo e não espera em Deus. Devemos ter contentamento, nos contentar com aquilo que Deus tem nos dado, né? E ele vai agregando mais, cada vez mais abençoando os seus filhos, conforme a vontade dele. 3:3. Círculo familiar. Aqui diz que o temor a Deus e a obediência traz benefícios que não se limitam somente à vida profissional, mas também no ambiente familiar, né? Influenciando positivamente as gerações futuras, beneficiando a sociedade, beneficiando a nação, né? A sequência aqui, nesse tópico aqui 3:3, está dizendo que é a seguinte: primeiro, temor, depois sabedoria, depois formação do lar e depois manutenção do lar. Para a gente formar uma família, irmão, tem que chamar Deus para o negócio, como foi falado sobre a edificação, né? Se aqueles que edificam não chamar Deus para o projeto, as coisas tendem a dar errado. Até para formar uma família temos que pedir Deus. A Bíblia diz que é Deus que dá a esposa sábia ao marido. Então, tem a manutenção, e a manutenção é necessário Deus também no negócio. Amém? Então, esse é o resumo. Que Deus possa abençoar a todos, abençoar as famílias, dar sabedoria aos pais, às mães, aos filhos. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a tua casa, os teus negócios, o teu trabalho.
E vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa abençoar todos que possam ouvir este resumo, a todas as famílias, aos pais, aos filhos, às mães, aos lares, aos trabalhos. Em nome de Jesus, que a tua mão, que o Senhor continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.